Jesus Cristo, meu mestre divino, para sempre por ti viverei. A vida será qual um hino, em ti, muito amado Rei. Que grande reunião convocada ali, da colina se achava ao pé, olhando melhor entre eles vi a Jesus de Nazaré. Vi cego em momentos tornar a ver, entrevados ficar de pé, e todos gozavam real prazer em Jesus de Nazaré. Jesus Cristo, meu mestre divino, para sempre por ti viverei. A vida será qual um hino, em ti, muito amado Rei. Se grande como as ondas, as lutas são, seja quase vacila a fé, acalma a tormenta no coração. Jesus de Nazaré, a água da vida a todos dá, ao contrito ele salvará. Meu dúbio caminho em suas mãos estão, Jesus de Nazaré. Jesus Cristo, meu mestre divino, para sempre por ti viverei. A vida será qual um hino, em ti, muito amado Rei. Indagam os príncipes entre si, todos querem saber quem é o homem humilde que está ali. É Jesus de Nazaré, a água da vida a todos dá, ao contrito ele salvará. Ele é o nosso pão que desceu do céu, Jesus de Nazaré. Jesus Cristo, meu mestre divino, para sempre por ti viverei. A vida será qual um hino, em ti, muito amado Rei. Boa noite, gente.
Que a graça e a paz de Jesus seja com a vida de vocês. Mais uma noite que nós separamos para adorar a Deus, para cultuar o nosso Senhor. Então, com muita alegria no coração, vamos nessa noite celebrar a Jesus. Eu vim ali pensando, Senhor, os imprevistos da vida acontecem e às vezes a gente quer deixar que essas coisas tomem o nosso coração, deixar que essas coisas tirem a nossa paz. Eu quero cumprimentá-los com o Salmo de número 138, versículo 1, nessa noite, que vai muito de encontro isso que, por certo, vocês podem ter experimentado e eu também experimentei nesses 15 minutos que nós não começamos nosso culto. E o salmista vai dizer assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Louvar ao Senhor de todo o coração é o desejo do salmista. E deve ser o nosso desejo também. E para isso acontecer, nós precisamos, nesses momentos em que a gente deixa a ansiedade vir, e a preocupação vir, e às vezes o incômodo vir por alguma circunstância, seja que o culto atrasou, essas coisas vão entrando no nosso coração e a gente acaba deixando de fazer aquilo que o salmista declara para nós aqui, que é cantar ao Senhor de todo o coração, louvá-lo com todo o coração. O nosso coração ficou ocupado, então a gente precisa esvaziar nesse momento o nosso coração, para que a gente possa celebrar ao Senhor de todo o coração, porque Ele é digno, Ele é o único digno. É por causa dEle que nós estamos aqui nessa noite. Foi por causa do que Jesus fez na cruz por nós é que nós estamos aqui nessa noite. Então vamos celebrar ao Senhor com alegria, com interesse de coração, deixar tudo aquilo que, sabe, vem entrar para tentar bagunçar, tirar o nosso foco na hora de celebrar o Senhor, deixar tudo de lado e falar: Senhor, é o meu coração todo que é teu. Então eu quero orar com vocês nesse início de culto ao Senhor. Feche seus olhos. Ó Deus, bondade do Senhor na nossa vida, por isso nós estamos aqui nessa noite, Pai, para cantar ao Senhor, para entregar o nosso coração ao Senhor, para que Ele seja todo do Senhor. Então nós te pedimos, ó Deus, trata a nossa vida, trata o nosso coração, fala conosco, tire, ó Deus, aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que vai fazer com que nosso culto, ó Deus, não seja recebido pelo Senhor, porque nós queremos cultuar ao Senhor na beleza da Tua santidade. Queremos celebrar ao Senhor, Deus, cultuar ao Senhor da maneira que agrada o Senhor. E a forma que agrada ao Senhor é com todo o nosso coração, e nós queremos fazer isso nessa noite, Deus. Então, Pai, que o Teu Santo Espírito dirija a nossa mente nesse tempo, e que o Senhor venha receber os nossos cânticos, Senhor, as nossas orações, venha falar conosco através da Tua palavra maravilhosa. Nós precisamos, ó Deus, ter o nosso coração todo tomado pelo Senhor, e nessa noite nós desejamos isso, que o Senhor nos ajude a sair daqui diferente de como entramos, ó Deus, mais celebrosos, mais festivos, mais alegres, mais desejosos de crescer no conhecimento do Senhor, mais desejosos de servir ao Senhor, mais desejosos, ó Deus, de ter comunhão cada vez mais com o Senhor, Deus. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, e nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus aqui nós oramos. Amém e amém. E nós vamos celebrar ao Senhor com as irmãs do Rosa de Saron mais uma vez. Já posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra em plano de guerra vai. Já ouço o louvor que é a arma de vitória. O exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando vai. Já posso escutar o exército de Deus marchando
marchando sobre a terra, em plano de guerra vai. Jesus está à frente, o nosso general, o exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus, marchando vai. Já posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra, em plano de guerra vai. Já ouço o louvor, que é a arma de vitória. O exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando vai. Já posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra, em plano de guerra vai. Jesus está à frente, o nosso general, o exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando vai, marchando vai, marchando vai. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Enquanto o Ministério de Louvor se posiciona aqui para continuar nos conduzindo em cânticos ao Senhor, engrandecendo o nosso Deus, trazendo através dos louvores paz ao nosso coração, alegria ao nosso coração, nós vamos fazer a leitura bíblica proposta para esse momento. Leitura bíblica separada para esse momento, e conforme for aparecendo na tela, nós então vamos fazendo. E começa assim: obedeçam aos meus mandamentos e os coloquem em prática, eu sou o Senhor. Afasta os pés de todo caminho mau, para obedecer à tua palavra. Obedeça aos teus testemunhos, amo-os infinitamente. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Amém. Celebremos a Jesus. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé e vamos louvar ao Senhor. Amém? Quero louvar-te. Vamos louvar o nosso Deus com alegria, com palmas. Não é verdade? O nosso Deus merece o melhor de nós. Amém? Com palmas fortes, irmãos. Quero ver alegria expressa em cada um. Quero Louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o seu querer, sua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves
poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero seguir-te, sempre mais e mais quero seguir-te. Sempre mais e mais buscar o seu querer, sua graça conhecer. Quero seguir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero buscar-te, sempre mais e mais quero buscar-te. Sempre mais e mais buscar o seu querer, sua graça conhecer. Quero buscar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Glória a Deus. Quando a igreja de Jesus reúne, faz um coral muito bonito. E nós estamos nos preparando para cantar lá no céu com Ele, amém? E nós vamos cantar agora que quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E essa união faz parte da família de Cristo. Então nós vamos aproveitar nesse momento. Eu sei que não estamos podendo pegar nas mãos um dos outros, mas vamos, olhar um para o outro, olhar, dar um sorriso, vamos nos alegrar. Isso, Amém. quiser cotovelar o outro, tá? Fica à vontade, vamos nos mover aí, vamos celebrar Jesus com alegria. Isso, Em nome de vamos lá. Com palmas, irmãos, essa alegria tem que, tá pulsando dentro de nós. Quão bom E quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção, aleluia. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção, aleluia. Quão bom. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos cantar Luz das Nações. Esse hino é maravilhoso, é lindo. Então vamos cantar e declarar que o nosso Deus, Ele é luz do mundo,
luz do mundo. Ele veio para dissipar as trevas, né? Para nos tirar do pecado. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus custo, nós não sabemos o custo, o preço foi preço de sangue, irmãos. Glória a Deus. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Deus. Amém. Corrigindo a nossa cantoria, o custo que nós não sabemos, o preço nós sabemos, preço de sangue, irmãos. Hebreus 9:12, glória a Deus. Vamos celebrar Jesus. Vamos adorar a Deus, vamos exaltar o seu nome, que o nosso Deus, Ele é santo e Ele merece toda glória, toda honra, Ele merece ser adorado, amém?
Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos Adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado às irmãs do Ministério de Louvor. E nesse momento nós, depois de louvarmos ao Senhor, nós vamos ouvir o recado dele para nós nessa noite, através do mensageiro dele, o pastor Newton. Queria convidá-lo para que viesse aqui à frente. Pastor Newton, nessa noite, ele vai abrir o tesouro de promessas do Senhor, vai abrir o tesouro precioso do Senhor, para ser instrumento de Deus aos nossos corações nessa noite. Então estejamos atentos à voz de Deus nesse momento. Vamos orar mais uma vez ao Senhor por esse momento, em nome de Jesus. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de celebrar a Jesus, de cultuar o Teu santo nome. Pai, de maneira especial nós queremos Te pedir, Pai, fala ao nosso coração nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz. Como parte do nosso culto ao Senhor, queremos ouvir agora a Tua voz. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha trazer à nossa mente a Tua voz, a Tua palavra. Que o Senhor possa continuar usando o Teu servo, pastor Newton, como o Senhor já fez de outras vezes, faça de novo nessa noite, Pai. Usa ele como vaso de bênção do Senhor para a nossa vida. Conduz a mente dele com Teu Santo Espírito, para que ele possa trazer a Tua voz ao nosso coração. Porque esse é o desejo nosso, Pai. Esse é o nosso desejo. Por isso nós estamos aqui, para celebrar ao Senhor e para ouvir o Senhor. Então usa o Teu servo e fala conosco, conforme o Teu querer, Deus. Conforme o Teu querer, para a Tua glória, para a nossa alegria e edificação. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Newton está com a palavra, muito conhecido por nós, não tem apresentações. Sua família está conosco nessa noite também. Que alegria para nós. Obrigado.
Boa noite, amados irmãos. Que a graça do nosso Senhor Cristo Jesus esteja em cada vida, em cada coração nesta noite. E como já falou aqui o pastor Wesley, já dando uma palavra introdutória, né, em relação à minha família, agradeço a Deus por minha esposa e minha filha estar aqui juntamente com os irmãos. E como já falei numa outra oportunidade, que outrora, quando eu era seminarista, né, já comecei a pregar aqui nessa igreja. E o pastor João Batista estava presente também no meu concílio, ali na Primeira Igreja Batista, juntamente com o pastor Ciro, que na época era o presidente do concílio, né? Então, a irmã Denise também. E também tive a oportunidade de pregar como seminarista na Igreja Batista Central. Na época, o pastor João Batista era o pastor lá daquela igreja. Então, irmãos, nós temos aqui uma ligação estreita, né, com os irmãos também, até porque eu já me considero um pouco mineiro, mesmo que não seja mineiro de naturalidade, mas já estou aqui, já vai completar 20 anos, né? Eu vim aqui de forma oficial, residi aqui no estado de Minas Gerais. Então, já tenho um pouco desse dizer, né, mineiro, uai, né? Então, mas agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que foi a mim incumbido, né, de trazer uma reflexão. Um texto que é muito pertinente, né, nos dias de hoje também, até porque existem muitas ideias, muitos conceitos errôneos, muitos conceitos distorcidos a respeito do sentido ou da abrangência desse assunto, desse termo que nós estaremos compartilhando com os irmãos nessa noite. O texto, ele se encontra em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 28. Deuteronômio, capítulo 12, verso 28. Eu também vou estar compartilhando com os irmãos outros textos, né, da palavra de Deus, até porque eu tenho um hábito, né, de sempre estar respaldando as minhas falas em cima de textos da Bíblia. Deuteronômio capítulo 12, verso 28, que diz o seguinte, a palavra de Deus: guarda e cumpre todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Amém? Guarda e cumpre todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos, e depois de ti para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor. Amém? Que a palavra de Deus possa encontrar guarita, né? Possa encontrar lugar em cada coração de cada pessoa que está aqui nessa noite. Aqueles também que estão nos acompanhando, não sei, pastor Wesley está sendo colocado no YouTube, então que Deus possa estar abençoando também aqueles que estão nos acompanhando nessa noite, que Deus possa estar falando aos seus corações também. Não é a minha intenção, eu não irei aqui me prender à terminologia da palavra bênção, ou seja, aos sentidos dessa palavra, tanto no hebraico como também no grego, ou até mesmo no latim. Não vou me adentar a essa questão da terminologia, sentido da sua abrangência, até porque existem outros sentidos também. Mas a minha intenção aqui, o que Deus tem colocado no meu coração, é frisar, falar sobre o Senhor da bênção, sobre a pessoa de Deus, sobre a figura de Deus, que deve ser sempre o alvo maior da nossa existência, deve ser sempre o objetivo maior de cada pessoa
principalmente do servo de Deus, a pessoa de Deus. Até porque a palavra de Deus diz que do Senhor é a terra, o céu e tudo que há nelas. A plenitude pertence a Deus. Hebreus vai dizer que, capítulo 12, verso 2, a parte A, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, o nosso foco, o nosso alvo maior sempre deverá ser a pessoa de Deus. Mas existe uma inversão de valores por parte de muitas pessoas que focam os seus olhares, a sua direção para as bênçãos, em especial para as coisas que são palpáveis, para as coisas que são concretas, as bênçãos materiais, esquecendo assim da figura principal, do ser principal, que é a pessoa de Deus. Até porque antes mesmo que existissem todas as coisas, Deus já existia. Antes mesmo da criação do universo, Deus já existia. Daí, a pessoa central é a pessoa de Deus. Deus já estabelece uma relação de aproximação. E essa relação de aproximação, Deus começa a abençoar desde o início, o primeiro ser criado por Ele, dotado de capacidade de inteligência, que é a pessoa de Adão. E posteriormente também Eva. E é interessante, podemos notar isso, Deus abençoando, Deus concedendo uma bênção a este homem chamado Adão. Nós podemos encontrar esse texto em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, eu gosto de compartilhar com os irmãos. Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem a criou. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus assim os abençoou, tanto homem como mulher, tanto o macho como a fêmea. Deus o abençoou e disse: olha, vocês devem ser fecundos, multiplicai-vos, enchei, povoai a terra, e vocês terão a capacidade de dominar a criação. Vocês terão domínio sobre os répteis, sobre as aves dos céus. Vocês terão um domínio, mas esse domínio deverá ser um domínio de consciência, ao ponto que vocês são mordomos e não donos, porque do céu, o céu e a terra e a sua plenitude pertencem a Deus. Logo, as coisas que Deus havia conferido a Adão e Eva, eles deveriam ser abençoados, mas essa bênção de serem pessoas fecundas, teria a responsabilidade de multiplicar os seus descendentes, de usufruir de toda a criação de Deus. Essa bênção, uma bênção, podemos dizer assim, tanto na questão física, mas na questão também emocional, psicológica. Foi bom Deus criar Eva para Adão, e Deus viu que não era bom que o homem estivesse o quê? Só. E para os varões aí casados, né? E em breve, né? O pastor Wesley vai estar entrando nessa categoria, né, pastor João? Nesse ofício aí. A esposa é uma bênção ou não é uma bênção, pastor João? Sem dúvida. Tem que falar, se não recebe um beliscão da irmã Denise, viu? Mas é uma bênção, com toda a brincadeira, mas é uma bênção. E a mulher que Deus nos concedeu, essa ajudadora, essa companheira, que está ali ombreando com seu esposo, é uma bênção. E Deus já, desde o início, Deus já estabelece esse desejo de abençoar a sua criação, de Deus abençoar o primeiro casal, de Deus abençoar o homem, Adão, abençoando também a sua esposa, Eva. Mas também as bênçãos de Deus não estão apenas no âmbito
físico, no âmbito emocional, no âmbito afetivo, no âmbito emocional, mas também atinge principalmente a esfera espiritual. E há um texto interessante em Efésios capítulo 1, gostaria de compartilhar com os irmãos, Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, ou bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo. E Deus tem nos abençoado com todas as sortes de bênção espiritual em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Logo, as bênçãos que Deus confere, que Deus deseja conceder a uma pessoa, não é apenas na questão material, mas também na questão física. Mas sempre levando em consideração que a importância maior deve ser a pessoa de Deus. Podemos notar também a providência de Deus em suprir as nossas necessidades, tanto físicas como também emocionais e espirituais. Havia uma carência enorme no coração do ser humano. E essa carência só poderia ser preenchida pela pessoa de Cristo Jesus. Podemos ver vários exemplos, principalmente no Novo Testamento, de pessoas que tinham bens materiais, tinham riquezas, mas havia ainda uma carência dentro de si, como exemplo Cornélio, e também Zaqueu, o jovem rico, homens que tinham o poder financeiro em suas mãos, mas havia uma carência, havia um vazio, faltava a bênção espiritual, faltava a presença de Deus em suas vidas, faltavam os seus corações se tornar cheios ou preenchidos pela presença, pela figura do Espírito Santo do Senhor. As bênçãos em decorrência da obediência. E o tema, né? Bênçãos da obediência. E muitas pessoas preferem ficar com as bênçãos e a obediência deixar em segundo lugar ou em segundo plano. Mas o que Deus apresenta para nós, à luz da sua palavra, não é isso. São duas coisas que estão inteiramente ligadas entre si, estão intercaladas entre si. Obediência, bênção, bênção, obediência. Não são separadas, como muitas pessoas acham, eu quero ser abençoado por Deus, eu quero ser agraciado por Deus, mas a obediência não é tão bom. Porque a obediência implica independência, obediência implica renúncia, implica negação do seu eu, da sua vontade, dos seus desejos pessoais, do seu ego. E bênçãos, muitas vezes, é entendido como algo que eu tenho apenas a receber, não preciso dar nada. Mas diante dos olhos de Deus, não funciona dessa maneira. Bênção, ou bênçãos da obediência, bênçãos em decorrência da obediência. Temos aí, em Deuteronômio capítulo 28, capítulo 27 também, 2 montes simbolizando a bênção e a maldição. O monte Ebal, simbolizando a maldição, as consequências daqueles que teriam as consequências mediante uma desobediência às ordens de Deus, aos mandamentos de Deus. E o monte, Gerizim, que representava as bênçãos de Deus, as bênçãos que teriam aquelas pessoas que fossem obedientes, leais aos estatutos de Deus. As bênçãos de Deus estão condicionadas sempre à obediência. Mas, pastor, por que muitas pessoas acabam sendo beneficiadas, com tantas coisas boas que acontecem na vida delas? Deus manda a chuva sobre os justos e os injustos. Então, uma pessoa poderá ser abençoada pelo favor de Deus, ou pela sua misericórdia.
mas não implica na bênção no sentido de aproximação de Deus, no sentido de intimidade com Deus. Mas aquela pessoa conseguiu uma promoção no seu emprego devido ao seu esforço pessoal, ou até mesmo há pessoas que se enriquecem usando, de desonestidade. Daí há sentido que bênçãos ou bens materiais não estão ligadas à presença de Deus. Não é sinônimo de aprovação de Deus. Muitas pessoas podem se tornar ricas, mas não ter a bênção da presença de Deus ao seu lado. Temos aí vários exemplos à luz da palavra do Senhor. As bênçãos sucedem à obediência, elas são consequências. Ser povo de Deus. Gostaria de destacar aqui nessa noite. Uma das bênçãos que sucedem à obediência é a pessoa se tornar propriedade de Deus. E essa eu considero uma das principais bênçãos que o ser humano poderá receber. Se tornar um indivíduo, uma pessoa que é de Deus. Propriedade de Deus. E aí existe esse dilema entre o povo hebreu, entre o povo de Israel, porque era um povo considerado nômade, um povo sem identidade. E quando Deus diz para Moisés, olha, esse povo vai ser o meu povo, lá em Deuteronômio 27, verso 9, é um texto muito interessante também, Deuteronômio 27, versículo 9, o que diz o seguinte, a palavra de Deus, rapidamente gostaria de compartilhar com os irmãos, Deuteronômio capítulo 27, versículo 9, olha o que diz a palavra de Deus, portanto, obedecerás à voz do Senhor, teu Deus, e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno, vocês serão meu povo, e eu serei o Deus de vocês, se vocês forem obedientes à minha palavra. E o próprio Cristo, ele vai dar um veredito, ele vai confirmar isso, onde ele vai dizer, olha, vocês me amam se vocês guardarem os meus mandamentos. Vocês só vão realmente provar que vocês me amam se vocês guardam, se vocês praticam os meus mandamentos, as minhas orientações, os meus preceitos, os meus ensinamentos. E aqui diz a palavra de Deus, portanto, obedecerás à voz do Senhor, teu Deus, e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. E Deus aqui falando através do seu servo Moisés. Olha, esse povo, o povo hebreu, será o meu povo. Esse povo será o meu povo, e eu serei o seu Deus, se esse povo for obediente. Então, uma das bênçãos que sucedem à obediência é a bênção de se tornar povo de Deus. E Pedro vai dizer lá no Novo Testamento, vós sois o quê? A geração eleita, o povo escolhido. E quem hoje é o povo escolhido? A igreja de Cristo Jesus. A igreja redimida, a igreja salva pelo Cordeiro de Cristo Jesus, pelo Cordeiro que é Cristo Jesus. A segunda bênção, podemos dizer assim, em decorrência da obediência, além de ser um povo de Deus, é a obediência, que parte no sentido individual também. Temos aí o exemplo de Enoque, Gênesis 5, verso 24, diz a palavra de Deus que Enoque andava com Deus, e é uma obediência que parte do individual para o coletivo. Deus quer primeiramente manter um relacionamento individual com cada um de nós, com você, e Deus mantinha aqui um relacionamento, o Enoque mantinha um relacionamento individual com Deus, Gênesis 5, verso 24, Adão também, Gênesis 3, verso 3, Noé, Abraão, onde diz lá em Gênesis 12, verso 1 ao verso 5, e você, Abraão, deve ser uma bênção.
Abraão, seja uma bênção, ser perfeito, antes da minha presença, mas ser uma bênção na vida de outras pessoas, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa obediência individual, essa obediência da minha parte, de forma particular, agrada o coração de Deus. Eu passo a ser chamado filho de Deus a partir dessa obediência à sua vontade. E isso reflete numa obediência coletiva. Aqui estamos nessa noite, de forma coletiva, expressando culto a Deus e buscando obedecer às leis de Deus, aos ensinamentos de Deus contidos na palavra de Cristo Jesus. Precisamos entender que a obediência agrada o coração de Deus. A obediência a Deus deve acompanhar todas as etapas de nossas vidas, não apenas uma etapa. Hoje eu vou ser obediente e amanhã não. Depois eu vou ser, mas depois não. Não existe essa possibilidade. Essa possibilidade não agrada o coração de Deus. Podemos perceber que Saul começou agradando o coração de Deus, começou obedecendo a Deus, mas num certo momento de sua vida ele não obedeceu mais. Temos aí o rei Osias também, que começou obedecendo a Deus, mas num certo momento ele não continuou sendo um homem, um rei obediente a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, em que se eu não reafirmar a cada dia as minhas convicções, a minha obediência a Deus, vai ser difícil, porque existe uma pressão muito forte na sociedade odierna, na sociedade atual, em que muitos valores cristãos estão sendo confrontados, estão sendo colocados à prova, e se você não tem suas convicções em defender, em crer, em obedecer aquilo que a Bíblia ensina, você poderá ser facilmente levado pelos ventos de doutrinas, como diz o apóstolo Paulo. Existem até líderes ou pregadores, pastores, querendo até mesmo contextualizar a Bíblia dando sentido de fazer uma exegese dos textos, né, contextualizá-los, mas no sentido de se adequá-los às suas conveniências pessoais. Aí que mora o perigo. Porque eu vou pegar a Bíblia, segundo alguns pregadores, eu vou transformá-la num jeito que me agrade, que vai me adequar à minha vontade, à minha ótica, à minha visão. Mas a palavra de Deus, nós que temos que nos adequar a ela. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Passa o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, disse Jesus. E os preceitos de Deus, as palavras de Deus são inegociáveis, são absolutos, e precisamos realmente obedecer para que possamos agradar o coração de Deus. A obediência sempre agradou o coração de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 20, diz que vós, filhos, obedecei a vossos pais, porque isso é agradável a Deus. Colossenses 3, verso 20. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, porque isso é agradável. Isso traz prazer, isso traz alegria, traz gozo ao coração de Deus. Deus sente prazer em ver um filho sendo obediente aos pais. Deus sente prazer ao ver um seu servo sendo obediente à sua vontade. Noé achou graça aos olhos de Deus, porque Noé era uma pessoa obediente. E foi abençoado por Deus, ao ponto que ele foi considerado uma pessoa de fé, como Abraão. Abraão foi um homem de fé. Ele não tinha lei mosaica em suas mãos, mas ele tinha a obediência no seu coração a Deus. E quando Deus diz a Abraão, deixa a tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, imediatamente ele deixou sua família, sua parentela e foi até onde Deus queria que ele fosse. Obediência.
E essa obediência realmente agradou o coração de Deus. Outra bênção que é decorrente da obediência é andar com Deus, ter relacionamento com Deus. Temos aí o exemplo de Jó, temos o exemplo de Enoque, como eu já citei. Temos aí vários exemplos de pessoas que andaram com Deus a partir de um relacionamento. E todo relacionamento implica em obediência. Se você quer ter um bom relacionamento com Deus, seja obediente a Ele, porque Ele sempre vai querer o melhor para você. E nesse aspecto de obediência, não basta apenas você ter a Bíblia nas suas mãos e você não obedecer aquilo que Deus quer que você faça. Moisés, lá em Gênesis 33, verso 15, há um texto interessante, onde Moisés vai dizer o seguinte: Senhor, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for com este povo, não vou sair daqui. Olha que Moisés já tinha, de certa maneira ali, as tábuas da lei, já estavam em suas mãos, as ordenanças, podemos dizer assim, e Moisés vai dizer: Senhor, eu não vou sair daqui se o Senhor não for com a gente. Porque não bastava apenas ter aquelas tábuas da lei em suas mãos. Porque o objeto sagrado, irmãos, não substitui a pessoa de Deus. Tem muitas pessoas que têm Bíblias em suas casas, e as Bíblias estão ali. Tem 1, 2, 3 exemplares de Bíblia em suas casas, mas a figura de Deus não se faz presente. Tem aquele objeto sagrado que é a Bíblia, mas Deus, né? Deus é maior. E podemos perceber que tinha ali as tábuas da lei, e mais tarde vai ser colocada na Arca da Aliança, ao ponto que o sacerdote ali vai permitir que os seus filhos vão à guerra, levando essa Arca da Aliança para a guerra, e eles entendiam que, olha, se nós estamos aí indo à guerra e a Arca da Aliança vai com a gente, com certeza vai ser vitória. Foi vitória? O que aconteceu com os filhos do sacerdote ali? A Arca da Aliança estava lá com eles. Os filisteus vieram, mataram os 2 filhos de Eli, confiscaram a Arca da Aliança, levaram para o meio do povo filisteus, e Eli, quando recebeu a notícia, tomou um choque, bateu a cabeça e morreu. Porque a Bíblia fala que os filhos de Eli não andavam em retidão diante de Deus. Antes mesmo deles irem à guerra, levando consigo a Arca da Aliança, que era um objeto sagrado, que era um objeto que simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel, ali no meio do arraial do povo de Israel, mas não havia intimidade, não havia relacionamento. Os filhos do sacerdote ali não andavam com Deus, ao contrário, faziam coisas horrendas na porta da tenda da congregação, como diz a palavra de Deus. E eles levaram consigo a Arca da Aliança, achando que Deus ia ali, ia estar presente, ia dar vitória para eles. E eles realmente foram decepcionados e pagaram com suas vidas por causa disso. Então, a pessoa de Deus é algo central da nossa vida. Não devemos querer substituir Deus ou querer fazer barganha com Deus, porque, como diz Deus na sua palavra, lá Deus falando para Josué, o melhor também para Samuel, obedecer é melhor do que sacrificar. Uma outra bênção em decorrência da obediência é ouvir a Deus através da sua palavra, através de pessoas inspiradas por Deus, de pessoas usadas por Deus. Deus já usou homens como profetas, juízes, sacerdotes, homens, mulheres usadas por Deus, como Deus tem usado pessoas até nos dias atuais.
Deus colocou o pastor Wesley para ser o líder espiritual de vocês. Ouça o que Deus tem a falar através do seu servo. Ouça o que Deus tem a falar através de um irmão que dá uma lição na EBD, dá um estudo bíblico, dá um conselho para você. Ouça o que Deus tem a falar ao seu coração através de tais pessoas, e são usadas, que são instrumentos de Deus, e isso é uma bênção, porque existe países aí fechados ao cristianismo, à pregação do evangelho, a pregação pública do evangelho, que nossos irmãos não têm o privilégio de ouvir uma pregação de um pastor, de um irmão, de uma irmã, não têm a oportunidade de falar publicamente, de realmente falar de forma clara a respeito da sua fé. Então, é uma bênção ouvir a voz de Deus, é uma bênção ouvir o próprio Deus falando através da sua palavra. Não sabemos se daqui a algumas décadas teremos ou não a oportunidade de falar publicamente, mas é importante agradecer a Deus por essa bênção de nós termos a oportunidade de ouvir o que Deus tem a falar nos nossos corações. Também uma outra bênção em decorrência da obediência a Deus é se tornar sábio. Mas não é uma sabedoria humana, como a sabedoria de Sócrates, que frisava a respeito do questionamento, da indagação. Ele indagava tudo, ele questionava as ideias de seus interlocutores, de seus ouvintes, e ali ele questionava, ele indagava, e levava as pessoas a fazer indagações, e há uma dificuldade, que muitas pessoas pegam essa filosofia socrática, essa filosofia da Grécia Antiga, e querem aplicar isso aos padrões de Deus, às leis de Deus. Não funciona. Aquilo que Deus nos orienta a fazer, devemos fazer. Uma certa vez ouvi um pregador fazendo uma ilustração interessante, que dizia o seguinte: no meio de uma guerra, havia ali um capitão e 2 soldados numa trincheira. De repente, os 3 estão em pé e o capitão grita para os 2 soldados: abaixem, abaixem. De repente, um abaixa, um deita no chão, um deita e outro fica em pé. De repente, vem uma granada, explode, puf, e os estilhaços matam aquele soldado que ficou em pé. Porque muitas vezes, Deus, no sentido figurativo, Deus é o capitão, Deus vê além de nossos olhos. E Deus sabe aquilo que é bom para nós. Não devemos ficar em pé questionando as suas ordens, as suas orientações, simplesmente devemos obedecer. Porque os valores de Deus, porque a lei de Deus é absoluta, era imutável. É o Logos, a palavra de Deus. E há muitas pessoas questionando a palavra de Deus. Você pode questionar questões políticas, questões econômicas, assuntos corriqueiros, você pode até questionar muitas coisas na esfera humana, mas na esfera espiritual, em relação à palavra de Deus, devemos aceitar, devemos obedecer, porque a obediência nos torna sábios aos olhos de Deus. Daniel era um homem sábio porque ele era uma pessoa obediente a Deus. E não se deixou ser contaminado com as iguarias do rei, com os manjares ali do reino babilônico, porque ele guardou no seu coração, ele foi obediente aos estatutos que Deus havia dado ao povo de Israel lá atrás, que não permitia que o povo viesse a contaminar-se com certas comidas. Ele foi obediente aos olhos de Deus. Temos aí o exemplo de Daniel, temos o exemplo também de José no Egito, que ele foi um homem obediente a Deus, e ele foi abençoado. Interessante que a presença de Deus ao lado de José foi desde o momento que ele se tornou escravo de Potifar, mas também quando se tornou um prisioneiro.
E há muitas pessoas que acham que quando a pessoa está servindo a Deus, e os percalços da vida, as dificuldades da vida, vêm sobre aquela pessoa, fulano de tal não está sendo uma pessoa abençoada por Deus. Quem diz isso? Quem diz que as dificuldades, né, os obstáculos que vêm sobre a vida de uma pessoa, é sinônimo de reprovação de Deus? Não. No mundo tereis aflições. Mas a presença de Deus é uma bênção na vida de qualquer pessoa. Não importa a posição que aquela pessoa se encontre, se Deus estiver ao seu lado, ele vai ser abençoado. José estava na condição de prisioneiro. Ele era uma pessoa abençoada por Deus ali no cárcere. José era um escravo na família, ali na casa de Potifar. E ele estava sendo abençoado por Deus. E onde quer que você esteja, se Deus estiver ao seu lado, se você for obediente a Deus, Ele vai estar ao seu lado e você vai ser abençoado. E essa bênção não é para ser retida para você, é para ser compartilhada também. Nós somos abençoados para abençoar outras pessoas. A igreja é abençoada pela presença de Deus na pessoa do Espírito Santo. A igreja é abençoada porque tem a palavra de Deus falada, pregada, ensinada. A igreja é abençoada porque a igreja está sempre ouvindo, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Cristo é abençoada porque as portas do inferno jamais irão prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. A igreja é abençoada porque tem pessoas indotas, pessoas que não são cultas, que não têm um nível de escolaridade, mas são pessoas que entendem as Sagradas Escrituras, mais do que muitos doutores, porque o Espírito Santo faz essas pessoas compreender isso, e ensinam a palavra de Deus, mesmo não sabendo escrever direito. A igreja é abençoada porque a igreja alcançou a bênção da salvação. E Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz que Cristo esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e foi obediente até a morte de cruz. E graças a essa obediência de Cristo, de se oferecer na cruz do Calvário, nós alcançamos a salvação. E a salvação é essa bênção maior que nos alcançou. Foi graças à obediência de Cristo Jesus. Se Cristo não fosse obediente, nós não teríamos alcançado a oportunidade de sermos salvos. Mas a salvação realmente é uma bênção conferida a todo aquele que crê em Cristo Jesus. Para finalizarmos, em Deuteronômio 28, versículo 1 a 3, diz o seguinte: se atentamente ouvides a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, se ouvirdes a voz do Senhor. Ouvir a voz de Deus implica em obedecer a sua voz. E o povo de Israel seria abençoado com a presença de Deus constante. O povo de Israel seria abençoado por Deus porque teria acesso às orientações de Deus, através não apenas dos 10 mandamentos, mas também de profetas, homens usados por Deus. Estaria ouvindo a voz de Deus através desses homens, seria um povo sábio, estaria levando a mensagem de salvação, a mensagem estaria representando o único Deus no meio de todas aquelas nações pagãs. E a palavra de Deus diz: vós deve resplandecer como astro de luz no meio de uma geração corrupta e perversa, se referindo a nós, igreja de Cristo Jesus, hoje. Nós temos a responsabilidade de representar o nome de Deus, de sermos obedientes à sua voz e representarmos o nome de Cristo. A igreja tem essa responsabilidade,
de não apenas ficar nas quatro paredes, nesse conforto, mas testemunharmos lá fora. E ser-me-eis minhas testemunhas. Vós sois luz, sal no mundo. Fazer diferença no seu trabalho, no seu ambiente acadêmico, no meio da sua família, no meio da sua comunidade, entre os seus vizinhos, entre os seus conhecidos, fazer diferença. Mas para fazer a diferença é necessário obedecer a Deus. É necessário estar disposto a obedecê-lo, a acatar as suas orientações, considerando-as como boas, como agradáveis, como algo prazeroso. E que Deus abençoe cada um de nós. Deus continue a abençoar esta igreja. Deus continue abençoando cada família representada aqui nessa igreja. Possamos entender que, com a presença de Deus, nos tornamos fortes, não em nós mesmos, como diz Paulo, não que sejamos capazes por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem do alto. E é Deus que capacita, é Deus que nos encoraja, né? Nos impulsiona a fazermos a sua vontade. O mesmo Deus que exige de nós obediência, é o mesmo Deus que nos dá condições a obedecê-lo na pessoa do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ele não apenas exige de nós obediência, mas Ele nos dá condições a sermos obedientes à sua vontade. E que nós possamos caminhar, que nós possamos marchar nessa direção, que o nosso Rei Jesus está a voltar, está, né, batendo as portas. Como diz o cântico, né? O Rei, né? O Rei vive, né? E Ele voltará. Eu não sei se esse pedacinho da letra da música fugiu agora. O Rei está voltando, né? O Rei está voltando. O Rei está voltando. Os sinais estão acontecendo, porque está se cumprindo o que as Escrituras já anunciavam. Cabe a nós estarmos obedientes até o retorno de Cristo Jesus. Amém? Pastor Wesley, que Deus continue abençoando o pastor, sua família, sua noiva também, né? Abençoando essa amada igreja, que Deus continue abençoando cada um dos irmãos, que os irmãos venham estar ombreando com o pastor, até porque isso é obediência. Sede obedientes aos vossos pastores, como diz lá em Hebreus 13:17. Amém, pastor. Amém. Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, parte do nosso culto a Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra, Deus, que é a Tua palavra, é a Tua voz, e nós ouvimos ela nessa noite, e nós Te agradecemos, e Te pedimos que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos ajude a sermos obedientes ao Senhor, naquelas pequenas coisas, ó Deus, que o Senhor sabe que nós temos dificuldades, mas nós Te pedimos, pela Tua misericórdia, nos ajude, porque o Senhor disse, e nós, como servos do Senhor, como filhos do Senhor, devemos viver, então, a Tua palavra, para a glória do Teu nome. Nós oramos, Pai, gratos por esse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Nós agora vamos cantar ainda um hino, viu? Em nome de Jesus. E se você veio preparado para ofertar na casa do Senhor, entregar seus dízimos, poderá fazê-lo agora, em nome de Jesus. Nós vamos cantar o hino 295, Consagração. Enquanto nós nos consagramos espiritualmente, consagramos a nossa mente, o nosso coração, nós também vamos fazer a consagração dos nossos bens na casa do Senhor, para mantimento da obra do Senhor, em nome de Jesus. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei.
Amém. Irmã Aldeci, ore a Deus agradecendo por esse momento de consagração, pela fidelidade dele nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque nós estamos aqui, ó Pai, louvando, exaltando o teu santo nome. Amém, Jesus. Para nós, Pai, é uma honra, Pai, é um privilégio estar aqui na casa do Obrigado, Senhor para Deus. te adorar. Amém, Pai, Jesus. queremos agradecer, ó Deus, pelos dízimos e pelas ofertas que foram Amém. colocadas aqui, Obrigado, Deus. que é para o bom andamento da obra do Senhor, Pai. Amém, Jesus. Que o Senhor esteja abençoando a cada um que ofertaram aqui nessa Sim, ó noite. Deus. Aqueles que não puderam ofertar, Pai. Ó Deus. Que o Senhor esteja abrindo portas Em de nome de emprego, Jesus. abençoando para que nunca falte o Sim, ó alimento nas Deus. nossas mesas. Amém, Jesus. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Ó Deus, obrigado, Deus. Nós te agradecemos, continuamos agradecendo ao Senhor por esse culto, Deus, que nós podemos prestar ao Senhor nessa noite. Pai, independente das circunstâncias, dos acasos, ó Deus, das dificuldades, nós estamos aqui, nós viemos aqui, Deus, para celebrar ao Senhor. E por isso, ó Deus, nós colocamos a nossa vida mais uma vez diante do Senhor e te pedimos, ó Deus, receba o culto que prestamos nessa noite. Te agradecemos porque o Senhor falou conosco, Pai. E isso é maravilhoso demais para a nossa vida. Pai, nos leve em paz para os nossos lares. Nos dê uma semana de bênçãos, de graça, de misericórdia, de possibilidade de obedecermos ao Senhor, a Tua palavra, Deus, e desfrutar, Deus, do melhor do Senhor para a nossa vida. Nos capacite cada dia mais a servi-lo e, ó Deus, trabalha a nossa vida naquelas necessidades que nós vamos ter durante a semana, situações em que os nossos irmãos estarão fazendo exames, ó Pai, que o Senhor seja com cada um deles, ó Deus, que o Senhor possa suprir as necessidades, que o Senhor venha abençoar, continuar abençoando, Deus, mantendo a gente firme, ó Deus, nessa lida, nesse trabalho do Senhor, nessa vida que o Senhor nos concedeu, porque nós somos gratos ao Senhor, somos feitura do Senhor, somos filhos do Senhor, Pai. Nós te agradecemos, Deus, por tudo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, com o amor de Deus o Pai e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com toda a igreja de Jesus reunida aqui nesse lugar, espalhada por essa cidade, pela face da terra, hoje e sempre. Amém.